Olá pessoal, aqui é Pedro Sete Câmara e o objetivo desse vídeo é falar que a literatura não é retórica. Eu costumo ver ainda assim, apesar de ser uma ideia bastante absurda, eu acho, ainda vejo muito difundida a percepção, a ideia de que a literatura deveria nos oferecer exemplos ou então contra-exemplos para viver. Quando a literatura é muito mais do que isso e quando, falando de maneira bem séria, a ideia de ter, se você usa a palavra exemplo, você parece que está se aproximando de um argumento retórico. Quer dizer, se você tem um argumento do tipo não devemos fazer tal coisa, ou então devemos fazer tal coisa, e aí a literatura fornece o exemplo daquele argumento. Agora, se a literatura fosse só isso, bom, você poderia até ir direto ao argumento. Se eu não me engano, tem até um aplicativo, sei lá, tem uma empresa chamada Blinkist, que fica resumindo livros para você. Você pega só a lição lá, você pega só o pozinho, entendeu? A cápsula de Nespresso do livro e não precisa ler se você só quer isso, né? Então, de fato, literatura não é para você. Essa é uma questão até, eu admito que eu fico um pouco melindrado, poderia usar essa palavra, porque eu não gosto dessa postura assim, extrativista, ou se, para usar uma palavra um pouco de esquerda, essa perspectiva colonizadora da literatura, né? Quer dizer, a literatura não é assim a Serra Pelada, o Klondike, o Yukon do ouro, onde você vai lá catar as coisas e tal, você vai extrair as lições assim para a sua vida. A literatura é mais do que isso. Então, e até, como eu estava dizendo, esse é um ponto, esse é o ponto, né? Essa é a questão, ponto que eu quero chegar, a questão que eu quero discutir, né? Eu acho que essa expectativa a expectativa de que a literatura seja uma coleção de exemplos ou contra-exemplos, essa expectativa parte mesmo de uma má compreensão do que seja a literatura e talvez até a arte em geral. Porque, como eu falei, a literatura não é retórica, a literatura é poética. Mas também não é simplesmente o caso de dizer, a poética, como diz Aristóteles, representa o possível. Então, você vai representar qualquer coisa. Sim, eu posso representar qualquer coisa, inventar um mundo imaginário sem nenhum sentido. Posso fazer tudo isso, mas não é essa a questão, né? A questão, o que interessa é representar, sobretudo na literatura moderna, moderno, vamos dizer assim, de Dom Quixote em diante, mas sobretudo a partir do fim do século XVIII e certamente no século XIX, no século XX. Estou pensando aqui também na ficção, principalmente, né? Não, muito mais na ficção do que na poesia. A questão é que, vamos dizer, existem novas realidades, existem novos tipos de pessoas, né? Eu já falei em vários vídeos e tal, isso está no curso Desejo e Orgulho que eu estou dando agora. A gente tem vamos dizer, depois da Revolução Francesa, a aristocracia é fortemente abalada, então primeiro você não pode mais ser nobre ingenuamente, porque os privilégios da nobreza foram questionados pela Revolução. Ao mesmo tempo, uma pessoa como Napoleão Bonaparte, finalizando aí a Revolução Francesa, é o exemplo de conquistador, de pessoa que pode fazer tudo, então isso desperta a ambição de muitas pessoas, sobretudo homens jovens que sentem que têm talento e que o mundo não pode, o mundo ainda é fechado demais para o seu talento. Esse é um tipo humano novo. Seria totalmente errado, seria totalmente equivocado você simplesmente chegar e dizer assim, olha só, a sua ambição aí é errada, então eu não posso representar essa ambição na literatura. Você diria assim que, por exemplo, vermelho e negro não existiria. Até toda grande ficção realista existe para investigar essa nova realidade. O grande romance realista do século XIX tem como objetivo, esse objetivo de pesquisa mesmo, de investigação. Isso é discutido abertamente. Tem um trecho do Alexander Herzen
em que ele fala que a ficção ainda não investigou tal coisa. A ficção, isso mesmo, a literatura, o romance ainda não investigou tal coisa, né? Dostoiévski, por exemplo, escreveu Os Demônios. Ele começou a escrever, estava em Baden-Baden, na Alemanha, jogando, né, porque ele era um jogador inveterado, e ele queria falar dessa realidade nova, que eram os grupos revolucionários da Rússia. Ele sentiu que precisava voltar para a Rússia e estar lá, isso assim, em nome do realismo. Agora, eu não estou dizendo que o realismo é o valor literário supremo, mas estou querendo dizer que essa é a melhor maneira de entender essa passagem, vamos dizer assim, do real, que ainda não tem nome, eu odeio essa coisa, o real, mas da realidade que ainda não tem nome, nova realidade, para uma realidade que é nomeada, e aí ela começa a ser pensada, discutida, etc. O exemplo mais fácil para entender isso hoje em dia é o caso do Michel Houellebecq, né, que descreve lá os personagens que vivem num tédio profundo, que vivem sem saber exatamente por quê. São os livros que têm muito sexo, mas não tem desejo, que é uma realidade impressionante, porque ele fala da disponibilidade sexual. Existem, eu acho, realidades que o Houellebecq ainda não chegou, mas a literatura dele permite que você entenda melhor o que está acontecendo. Permite por quê? Porque ela te dá uma forma que parece verdadeira, né? E até esse motivo dele fazer tanto sucesso, né? As pessoas sentem que o Houellebecq está descrevendo algo importante da vida delas ali, mas não tem nenhum exemplo. Não posso chegar e dizer faça como fulano no livro tal. Mas também não é o caso de dizer, eles são contra-exemplos, evite ser daquela maneira. Sim, claro, eu não consigo pensar em nenhum personagem do Houellebecq, pensar eu gostaria de ser essa pessoa. Mas eu posso me reconhecer em vários daqueles personagens, né? Então, no máximo, a literatura vai... Se a preocupação é qual o sentimento que ela suscita e tal, bom, um sentimento pode ser a misericórdia, porque você reconhece a miséria naquilo que existe de mais triste. Claro, a literatura também foi feita, e feita expressamente, deliberadamente, em muitos casos, para suscitar sentimentos elevados. É o caso no romance sentimental, George Sand, por exemplo, são cenas bonitas, etc. E mesmo eu, ao defender essa visão da literatura, ao falar do realismo, não estou querendo dizer que eu sou, como eu gosto de dizer, o Black Cisne antifrágil, que só lê o realismo durão e difícil e tal, não. Muitas vezes eu também tenho, assim, a vontade de respirar um pouco e ler alguma coisa que faça com que eu me sinta um pouco melhor. Mas não simplesmente para procurar um exemplo ou um contra-exemplo. Existem inclusive autores católicos, como Jorge Bernanos, né? Você não pode dizer, assim, acho que tirando o Diário de um Pároco de Aldeia, que é um livro que suscita alguma piedade, assim, né? Porque você percebe que o personagem do padre, esqueci o nome do padre, mas o padre que narra o livro, o pároco de aldeia, né? Você percebe que ele é uma pessoa boa, que ele é um santo, ou quase um santo, e o Bernanos está sempre se perguntando, se você conhecer a obra dele, está se perguntando o que seria a santidade de maneira verossímil, o que seria a santidade hoje, o que seria a santidade no meio de nós, o que seria a santidade que ninguém percebe, né? A santidade que está por aí nas pessoas e tal. E como é esse mundo no qual existe essa santidade? É um mundo de tédio profundo. Nesse ponto, eu acho até que o Bernanos já está além do Houellebecq, mas eu não sei se a realidade já não ultrapassou o Bernanos também no sentido de tédio, de indiferença total, né? Então, a literatura vai, vamos dizer assim, servir, eu também não gosto de dizer isso, mas ela vai servir, né, a finalidade poética, especificamente, vai ser essa de tirar você do não nomeado e levar você para o nomeado. E o momento da apreciação da literatura, eu também não gosto de falar consumir literatura, porque a obra literária, a obra de arte, ela
continua existindo, ela é uma coisa mental, você não a destrói. Você pode até mesmo comer um chocolate e você consome o chocolate, mas se você perceber a arte por trás de como o chocolate é feito, isso não morre, isso é uma coisa mental. Existe até um risco ligado a isso, não é necessariamente eterno, isso é aquilo para o que o Bruno Tolentino advertia no mundo como ideia. Yves Bonnefoy advertia, o Bruno Tolentino, né, levou essa tocha adiante. Então, isso dá uma impressão de eternidade porque é uma coisa mental, mas esse não é o tema. Então, mas quer dizer, você aprecia a arte, você pode consumir o chocolate e apreciar a arte que está no chocolate. Você pode ler o livro e também apreciar a arte de como o livro é feito. Você, né, o livro, mesmo que o livro material até se desfaça, você continua, a apreciação continua existindo na sua mente, continua existindo em você. Então, por isso eu não vou dizer consumir, né? Então, assim, realmente não é o caso de ficar procurando isso e se preocupando com isso. Isso ainda pode ter, acho, um efeito negativo mesmo, negativo, assim, grave. Se você tentar ver das expectativas, que é o seguinte: as pessoas da direita, que são a maior parte do público que vai ver esse vídeo aqui, elas têm, eu acho, esse problema que é, eu não gosto de estar no poema do Auden, chamado The Quest, que é uma das poucas coisas que eu gostaria de ter, eu assim, tenho inveja, assim, eu queria ter escrito isso aqui. E tem um poema que termina dizendo assim: qual verdade espiritual, né, mereceria ser obtida que viesse de você simplesmente olhar para você e inserir um não? Então você vai dizer, existe a obra tal que representa uma coisa perversa, sei lá, Madame Bovary, a Emma Bovary, que é uma mulher adúltera que vive no mundo da lua e tal, né? Ela foi a primeira pessoa, não, a primeira pessoa foi o Dom Quixote, mas quer dizer assim, ele ficava na internet o dia inteiro, né? Ficava lendo romance e tal, sonhando com outra vida. Então, não seja Emma Bovary. A questão não é essa. Não foi para isso que Flaubert escreveu Madame Bovary. A questão é que se você simplesmente procurar o exemplo moral e o contra-exemplo, né, como você vai lidar com a realidade nova e complexa? Se você quiser só preservar a sua mente, se você quiser só formar o seu imaginário, eu confesso que eu me pergunto seriamente até que ponto é possível você formar o seu imaginário deliberadamente. Você vê que a escola brasileira, comandada pelo Ministério da Educação, nada mais é do que um grande projeto de formação do imaginário, e nós sabemos, enfim, que ela não forma exatamente nada nem ninguém. Então, cuidado aí, quer dizer, nem sei até que ponto isso é possível. Você pode chegar assim, vou ler todo o Britannica Great Books aqui e formar o meu imaginário, porque, sei lá, você não vai ter interesse, aquelas questões não vão ter aparecido para você de verdade, né? Então, eu acho que tem muitas dificuldades aí nesse ponto. Mas, se você, enfim, voltando à questão, se você está preocupado demais com exemplos e contra-exemplos e você só quer aceitar, sei lá, essas realidades elevadas, isso é muito bonito e tal, você recusar, quer dizer, se você submeter muito a literatura a essa finalidade retórica de elevar a sua alma e não aceitar a parte da literatura que é uma investigação de novas realidades, uma investigação que tem que ser pré-julgamento, não é? Até no processo judicial, primeiro investiga, depois julga, não é isso? Então, se você não aceitar isso, eu acho que as pessoas vão correr sérios riscos. Por exemplo, elas vão estar lá, sei lá, casal católico, vai ter seus 17 filhos e tal, e na hora que o filho for não binário, se declarar não binário, vai fazer o quê? Vai bater no garoto? Vai pensar em uma tragédia, sei lá o quê? Ou você vai ter alguma base para conversar com essa pessoa que tem uma experiência, porque essa é verdade que passa de geração em geração, e nós todos que estamos aqui hoje vivos, graças à tecnologia, nós estamos testemunhando, por causa da tecnologia, nós estamos testemunhando a realidade mudar. A diferença entre uma geração e outra é enorme. Então,
É claro que as pessoas que têm filhos hoje, esses filhos vão ter uma experiência de vida, de mundo, totalmente diferente. Você não vai se comunicar com eles, simplesmente você vai pensar, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, pronto, acabou. Né? A literatura boa é essa aqui, já que a sua experiência não está nessa literatura, então eu vou simplesmente deixar tudo de lado. Bom, lamento dizer, você vai se ferrar se você ficar só preocupado com isso. E até repito o que eu falei, não quero dizer que você deva evitar a literatura ou a arte que simplesmente se preocupa em suscitar sentimentos elevados. Não, ela é boa, ela é ótima, eu mesmo preciso dela, né? Não tenho força, assim, não sou médico legista, entendeu? Assim, que vai só trabalhar com o que existe de mais terrível. Não, ninguém é de aço, ninguém é de ferro, a questão não é essa. A questão é entender que a literatura é mais do que fazer você gostar daquilo que você deveria gostar. Ela é muito mais do que isso. E querer reduzi-la a isso, ou reduzir o cinema, né, ou o teatro, são artes que trabalham com a narração, assim, com personagens, isso é uma burrice, pura e simplesmente. Isso é burrice até porque essa redução não explica nem sequer o motivo de você gostar de ler um livro, de ver uma peça, de ver um filme. Então, esse é um assunto, sinto que eu talvez tenha que tratar dele mais vezes e, enfim, obrigado aí por você ter assistido. Esse vídeo vai para o YouTube também, mas no YouTube, no momento, eu vou deixar sem comentários, porque é muito lugar para eu gerenciar comentários. Você pode ir no meu Instagram, deixar um comentário, pode me mandar um e-mail, pode falar comigo. Obrigado.